Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Breno Lima, zootecnista. E o tema da nossa entrevista será a importância na adaptação na suplementação de bovinos no período seco. Breno, é um prazer enorme te receber aqui no programa. Muito obrigado por aceitar o meu convite e por estar aqui conosco para tratar de um tema tão importante. Boa tarde, Divino. Imagina, é uma honra aqui, um prazer sempre estar podendo falar com você aí. Breno, nós estamos num ano de muitas dificuldades, principalmente em relação à escassez de chuvas. Só para você, querido ouvinte, entender a gravidade da situação, eu vou trazer aqui alguns dados. Em decorrência do pequeno volume de chuvas que tivemos neste ano e após uma sequência de geadas que foram ocasionadas por ondas de frio, acredita-se que até o momento foram perdidos cerca de 50%, preste atenção, 50% ou mais da massa foliar das pastagens, que é a principal fonte de fibra para os ruminantes. Breno, quais são as estratégias de suplementação que podem ser utilizadas para os bovinos de corte? Então, Divino, esse ano, como você bem falou aí, apontou muito bem, é um ano bem quente, eu costumo até brincar, é um ano atípico, mas está difícil achar um ano típico nos últimos anos, Mas é um ano com muita seca, sim, temperaturas muito elevadas, a gente registrou aí recordes históricos aí em algumas cidades aqui de Goiás, então nunca se fez tão calor quanto esse ano. Junto com isso, quando dá aquela frente fria ali em julho, agosto, a gente teve geadas, aqui mais ao sul a gente teve 2 geadas, Então tudo isso já agrava ainda mais a situação das pastagens, Piora ainda mais o desempenho, a qualidade delas e, consequentemente, o desempenho dos animais. Então, todo o período seco a gente já tem que dar um aporte de proteína, através do suplemento proteico ou proteico energético, dependendo ainda da estratégia, mas esse ano essas estratégias aí fizeram-se bem mais importantes, não que não sejam nos outros anos, mas exigiram um cuidado a mais, vamos dizer assim, A gente pode pensar em estratégias de seca em anos normais, você pode dar uma ureada, dependendo da categoria animal, é muito utilizado para matrizes, para vacas, um suplemento mineral com ureia para segurar um pouco aí o peso desses animais, para não perder peso na seca, ou para perder muito pouco, para chegar embalado no período das águas e serem emprenhadas, E aí, quando a gente começa a pensar em recria e engorda, sim, pensando em proteínas de baixo consumo, aí, com consumos em torno de 1 grama, 1,5 grama, até 2 gramas aí por quilo de peso vivo, e pensando já mais em dar uma acelerada a mais, desenvolver melhor esses animais, ou até mesmo deixar muito próximo da terminação, a gente pode pensar em proteicos energéticos, que aí a gente pensa em 3 a 5 gramas por quilo de peso vivo. Fora isso, como de costume também, para terminação, seja em pasto ou em semi-confinamento, ou em confinamento, a gente tem a ração também, que é bem utilizada aí por esse pessoal que faz a terminação na seca. Só que a ração também, nesse ano, que a gente está sofrendo com essa perda da qualidade, essa perda de massa um pouco acima da média, ela também tem ajudado aí muitos produtores a substituir, Quando a gente dá a ração, a gente substitui mais o consumo do animal de ração por pastagem, de pastagem por ração. Ele vai consumir menos pastagem e mais ração. É uma forma aí de aliviar os pastos que sofreram bastante, E também tem, é claro, outros tipos de ração de dieta total, Que aí você substitui totalmente o capim por uma ração que ela já vem com fibra dentro dela, E ela, geralmente ela é peletizada. Nós da Comigo até trabalhamos com 2 linhas dessas rações, que também auxiliam aí com uma fonte de fibra e fonte de proteínas e energias aí. Então, basicamente, é claro que vai depender de cada categoria, de cada caso, mas o geralzão é isso: ureado, proteína de baixo consumo, proteico energético de seca, ou ração, ou até mesmo uma ração de dieta total aí para substituir totalmente o pasto.
Ô Breno, o produtor, ele estava preparado para essa pouca quantidade de chuvas e ainda essas geadas? Aliás, essas geadas pegaram os pecuaristas de calça curta? O que a gente observa aí pegou sim, tá, Divino? E aqui mais ao sul é esperado temperaturas menores, mas foi uma geada mais severa, e foram duas, na verdade, né? Uma em cima da outra, né? Algumas regiões não, mais ao norte, aí não sofreram com isso, mas aqui no sul, sim, né? E isso sempre pega desprevenido, ainda mais uma seguida da outra. E foi uma geada mais, vamos dizer assim, um pouco mais acima da média do que quando costuma gear aqui, né? Já tivemos, lógico, em outros anos, mas esse ano ela foi mais severa, sim. Engraçado, né? Parecia que estava indo tudo muito bem, com os preços da arroba lá em patamares muito altos, mas o custo de produção, em especial com a alimentação, esse acabou ficando muito alto, não foi? O que a gente pode dizer? A gente teve um choque de commodities aí, né, em função de uma série de fatores, né? Acho que se a gente for pontuar um por um, a gente vai ficar aqui a tarde toda, mas tivemos, né, em função de economia externa, em função de estoques externos, demanda externa, né? Isso fez com que tivesse um choque das commodities, uma busca por alimento aí no restante do mundo, e com certeza, todos esses suplementos aí que a gente citou são a base, né, das commodities, o farelo e o milho, né? Então, assim, teve sim um reajuste de preço, assim como a arroba também teve. Em momentos desses, quando as coisas estão subindo, né, commodities estão subindo, o custo está subindo, por mais que a arroba também seja paga acima do que ela estava vindo, do que ela vinha sendo paga, mas é momento que eu falo sempre assim, ó, gente, quando está aumentando o custo de produção, é hora que a gente tem que ser mais eficiente, não é hora de tirar o pé, né, porque aí a gente vai ficar para trás, né, porque também a gente tem que pôr nessa conta aí, o custo da reposição, né, então assim, se eu estou com um animal que eu paguei mais caro, quanto mais tempo eu ficar com ele, mais exposto ao mercado eu tô. De repente, lá na frente, eu posso ter comprado um bezerro de 3 mil e a arroba lá na frente cair para 280, 270, né? É um risco, né? Então, a gente tem que sair logo dele e a gente tem que, sim, tecnificar para não perder, né? Quando o custo está elevado, a gente não pode perder a eficiência. A gente tem que ter o máximo de desempenho possível. Cara, eu acho que gestão talvez seja o conceito mais importante nesse momento, não é, Breno? Exatamente. O produtor, Divino, eu sei que dentro da fazenda ele é médico veterinário, ele é economista, ele trabalha com tributação, né? O contador, ele tem 500 funções, né? É uma profissão, assim, muito, que exige muito tempo, mas a gestão principal, ela sempre foi necessária, mas ela vai começar a ser cada vez maior. E eu falo, gestão não é cuidar da fazenda, dos números da fazenda, é gestão de mercado, né? Gestão de risco, porque tá aí, né? Foi um ano que a gente teve diminuição nos volumes de confinamento, porque os commodities com preço elevado, a reposição com preço elevado, a conta fechava muito estreita quando fechava, né? Então, assim, quem teve a gestão de risco e que comprou, antecipou ou esperou, a gente teve ali, se eu não me engano, foi em junho, julho ali, uma derrapada do milho, que ele deu uma voltada, depois ele deu uma queda, depois ele voltou a subir, deu uma barrigada. Teve gente que aproveitou isso aí também. Então, assim, a gestão de risco, a gestão de mercado, ela vai ser cada vez mais presente, ela vai ter que ser cada vez mais presente aí nas propriedades, porque os custos tendem a subir, né? Tudo tende a subir, né? E o mercado, ele vai regular sempre por aquele que está conseguindo. É a lei da demanda e oferta. Se o custo está elevado e mesmo assim está mantendo o número de pessoas na atividade, quer dizer que tem gente que está sendo eficiente, né? E aí vai subir na régua, vai subir na régua, vai subir na régua. E isso acontece, né? Ao longo dos anos com todos os outros produtos aí, né? Com os outros mercados, vamos dizer assim. Então, assim, a gestão de risco, saber comprar, saber vender, né? Negociar isso, não ficar à mercê do mercado, é uma coisa aí que vai ter que ser cada vez mais difundida dentro das fazendas. Outra coisa também nesse período do ano que a gente está, né? Já falando de mercado, frigoríficos com escalas mais cheias, né? Frigoríficos com muitos contratos de confinamento, o que é normal, né? E é aquele negócio, né? É igual Fusca e casamento, né? Quem tá fora quer entrar e quem tá dentro quer sair. Então, assim, você tem que estar lá dentro, você tem que estar participando dessas negociações com o frigorífico, né? Quem ficou à mercê do mercado fica à mercê deles, é claro, da escala deles.
Breno, você falava no bloco passado a respeito dos riscos, e eu me lembrei do hedge. Parece que essa não é uma prática muito comum na pecuária, né? Divino, assim, o volume ainda é pequeno, e assim, eu costumo dizer, eu não sou especialista no assunto, né, já trabalhei na área, mas tem uns anos que eu me afastei dela, mas assim, tem o hedge, né, que a gente chama que é você travar no mercado mesmo, a preço de mercado, e esse eu acredito que é uma estratégia um pouco mais ousada para pecuarista, né, porque aí se você travou a 310 e o mercado foi a 300, você tem que pagar 10 para a bolsa, né, se ele for a 320, você ganha 10. Mas tem a opção, né, que é o seguro. Esse eu acredito que é uma operação um pouco mais simples, e de uma garantia maior para o produtor, né? Ele não vai estar especulando o mercado, ele vai estar garantindo o preço dele. Esse é a trava, né? Eu vou travar lá 310, vou pagar o preço do seguro, 5, 6 reais, depende do momento, né? É claro que quanto mais próximo do vencimento e mais desenhado tiver o mercado, mais caro vai estar isso, né? Mas assim, travei a 5 reais uma arroba de 310. Se for a 330, beleza, eu perdi esses 5 reais de seguro. Mas se ela vinha a 300, eu exerço minha opção de venda, né? E aí eu ganho aí esses 10 reais. Aí menos os 5, ganhei 5 reais. É uma opção mais segura, é uma opção que eu acredito ser mais encaixada aí para o nosso mercado da pecuária, né? É claro que quem acompanha o mercado financeiro, tem uma boa leitura, também pode fazer o hedge. Isso, uma coisa não exclui a outra. Só que ele exige mais atenção e um conhecimento um pouco maior de mercado, né, de mercados financeiros, aí a gente está falando, né, porque o hedge qualquer pessoa pode operar, você não precisa ter boi para operar hedge, né, já o seguro, a mercadoria é o boi, você tem ela para negociar, então é mais quem tem o boi que negocia, né, então já é uma realidade mais próxima aí do pecuarista, e isso também vai ter que aumentar ao longo dos anos, tá, o seguro de proteção de preço, assim, a gente já vê que na agricultura é comum, né, agora na pecuária também vai ter que ser, porque a gente está vendo, né, uma evolução de tecnologia muito grande, muito acelerada. Eu, por exemplo, mesmo, eu trabalho mais ao norte do estado, e a gente já percebe que a agricultura está chegando com tudo e está movimentando as cidades, movimentando os mercados e fazendo com que quem for ficar na pecuária, quem não se render para os arrendamentos, né, para os cereais, ou até mesmo aquele que está em áreas que não são agricultáveis, ele vai ter que melhorar a gestão dele, ele vai ter que, porque as coisas estão evoluindo, tudo tem que evoluir, né? A pecuária de hoje é diferente da de 2010, que é diferente da de 2000, que é diferente da de 90, né? E ela sempre vai evoluir, graças a Deus a gente está no mercado de evolução, né? E sem comida o mundo não fica, a pandemia veio para mostrar isso, né? Sem eletrônico, sem carro, a gente dá um jeito, agora sem comida não tem como. Então, assim, é um negócio que vai ter que evoluir cada vez mais, porque o mundo precisa da gente, né? Então, assim, a gente vai ter que estar presente nessa evolução. Bom, eu vou entrar aqui agora num outro tema, mas que eu acredito que seja muito relevante, que é a sucessão familiar e também a renovação com as novas gerações. Isso tem acontecido na pecuária, Breno? Divino, tem aumentado sim, tá? A gente já percebe a terceira geração mais ativa, já percebe fazendas já fazendo essa sucessão em vida, né? Então é uma coisa que também tem aumentado, né? Essa geração mais jovem chegando aí junto, tomando as decisões juntas e pegando o bastão, né? Que isso é natural, né? É a ordem da vida, né? Mas é legal fazer isso em vida, né? Para você ter você ter o conhecimento ali da sua área, da sua região. E ninguém conhece melhor a fazenda do que o próprio pecuarista, que o próprio dono, né? E ninguém pode ensinar melhor que ele. Então, assim, quando essa sucessão é feita em vida, de uma maneira gradual, a gente tem visto bons resultados, tá? E isso tem aumentado sim, Divino. Bom, voltando na questão da gestão, teve muita gente que negligenciou e não se preocupou tanto com o pasto, e esse pasto acabou. E aí? Aí aquele também, já aproveitando, né? Como que eles falam? Tá baixo para roçar, tá alto para carpir, molhado para comer. Esse aí é difícil. Então, aí, Divino, não tem muito o que fazer, aí é a ração. Aí você vai ter que substituir o pasto por ração. Seja ela há casos, inclusive, né, de clientes nossos que teve que ir para uma ração total, que já vem com fibra, e praticamente 100% ali, 90% a 100% ali, do alimento vindo dessa ração, porque não era esperado, né, esse movimento todo. Você tinha uma lotação, você fez um planejamento, só que a nossa área, né, ela depende lá de cima, né, depende do senhor lá em cima que
Às vezes manda seca, às vezes manda chuva, e esse ano mandou uma seca mais severa com geada. Então, o capim acabou, perdeu mesmo, não é culpa do produtor. Mesmo se planejando, isso pode acontecer. A gente está à deriva das intempéries climáticas aí, né? Então, aí nesse caso tem que ser a ração, não tem outro. Ou você vai para um confinamento, né? Ou ainda você vai fornecer o volumoso de maneira como se fosse um semi-confinamento. Você pode picar silagem, picar cana, você pode ir atrás de uma fonte de volumoso, feno. A gente vê uma venda de feno aumentando muito esse ano, né? Pessoas jogando feno no meio do pasto. Você tem que substituir. Ou vai no volumoso, com uma suplementação, comprar feno, ou você vai na ração, né? Ou você pode fazer os dois também, mas só ficar no pasto e no proteinado de baixo consumo ali, sem massa, ou no baixo consumo, ou no alto consumo, sem massa não tem como. Tem que ter a massa forrageira. Então, você tem que ou comprar ela ou produzir ela, né? O confinamento como opção é viável? Depende. Essa aí depende muito. Esse é um ano que, assim, difícil eu te falar se compensou ou não. Por quê? Teve momentos ali que houve janelas de oportunidade para você fechar, só que também teve momentos de oportunidade de venda de garrote também muito interessante no mercado, tá? E a gente percebe que esse ano foi um ano de confinamentos maiores, assim. Aquela pessoa que todo ano tem que confinar, ela vai ter que confinar, não vai ter jeito, né? Ela já depende disso para girar seu fluxo de caixa e tudo, né? Mas aquela pessoa que pode optar, né, como é o estratégico ali, né, ela não foi muito comum essa adesão esse ano, não. Ela foi bem menor, tá? Agora, os grandes confinamentos, que têm uma escala maior, que conseguem antecipar compras, que conseguem fazer contratos futuros de venda de boi, né, que já amarra a operação lá no começo do ano, esse aí passou tranquilo, né? Porque ele já tem o custo dele travado, já tem a receita travada, já tem a margem travada. Esse aí rodou embora, foi longe. Agora, quem ficou à mercê do mercado, tanto do frigorífico quanto da compra de commodity, foi um pouco mais difícil, foi menor esse ano, tá? E muitas das vezes ali não estava fechando a conta, tá? Parece que um problema sempre puxa o outro. Essa deficiência de fibra devido às pastagens estarem em mau estado, ela fez com que alguns animais se intoxicassem por falta de fibra. Você tem alguma informação para a gente nesse sentido? O que acontece, que pode ter bastante aí, Divino, é que ele vai no osso, né? Já vi comum, né? Não só esse ano, mas quando acaba o pasto, ele vai comer a raiz, né? Ele vai comer terra, vamos dizer assim, né? Isso aí pode ter ali tem fungos, ali é um ambiente mais propício para fungos, ali pode sim, é bem comum requeima de bezerros, né? É bem comum intoxicação também por ervas, porque ele vai comer, vai atrás de qualquer coisa que seja verde, né? É mais comum, sim. Todo o estresse de pastagem vai gerar sem contar que, além de intoxicação, assim, o animal ele fica mais fraco, né? O estresse de alimentação dele já abaixa a imunidade dele, a resistência dele, e está suscetíveis aí a outras doenças aí, né? A outras patologias aí. Então, assim, uma coisa gera outra, né? Faltou comida e desequilibrou todo o sistema ali, né? Aí já tá suscetível sim, mais suscetível sim. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. É isso aí, pessoal, um bate-papo gostoso. Eu estou aqui conversando com o Breno Lima, que é zootecnista, e nós estamos falando sobre a importância na adaptação na suplementação de bovinos no período seco. E falando ainda dessas intoxicações, Breno, parece que algumas aconteceram com o consumo de ureia. Aí já é uma outra questão que, infelizmente, é comum, né? Não é, como que eu posso... É recorrente, não é comum, é recorrente aí nas secas a gente ter casos aí, são isolados, mas é comum aparecer aí, um outro caso aí de intoxicação por ureia. Aí já é questão de manejo também, ou algum descuido, porque assim, o animal, o que intoxica não é a ureia, é a amônia, né? E a amônia, quando ela entra na corrente sanguínea, para ela entrar direto, ela tem que estar na formacosa ali, né? Se ele lamber um coxo com água, mas não está chovendo, mas às vezes no barracão ali o produto recebeu muita umidade, já chegou mais molhado, assim,
N possibilidades ali de você errar o manejo ali da ureia. E até o fornecimento. Só que assim, por fornecer demais não é o problema, porque ela trava um pouco do consumo do animal, né? O problema é você oferecer ela para o animal com apetite depravado. Por exemplo, eu dou um dia, fico 3 sem dar, eu volto lá e coloco. O animal fica mais forte, eu já estou sem pasto, ele vai atacar na ureia e vai dar intoxicação, porque ele vai consumir uma alta quantidade de ureia de uma vez só. A ureia ela não tem problema você colocar lá um monte de ureia, desde que você coloque todo dia a mesma quantidade, o animal ele vai dosando ali, os seus lotes, né? O seu rebanho ele vai dosando. Só que se eu deixar faltar e já não ter pasto, aí ele vai entrar de uma vez, ele vai consumir mais do que ele consumiria normalmente, aí vai dar o pico, né? De liberação de amônia, aí se intoxica, e muitas vezes pode levar ao óbito aí do animal, né? Às vezes dá para consertar, fazer uma desintoxicação, mas uma fazenda é grande, os pastos são afastados, né? Nem sempre a gente tem contato com esse animal, às vezes o boiadeiro passa lá a cada 2 dias, aí geralmente é complicado, em quase de intoxicação são bem complicados aí, mas não é em função da ureia, é em função do manejo incorreto do produto, né? Entendi. Tratando muito bem, uma excelente opção, um custo-benefício muito bom para quem quer manter a boiada ali estacionada ali na seca, sem deixar ela sentir, para ela voltar a ganhar peso ali nas águas, né? Breno, passada essa fase, vai chegar aquele momento de transição. É aquele chove no molha, né? Quais são os cuidados que o pecuarista deve ter e quais são as estratégias nutricionais que ele deve adotar nesse momento? Vina, é muito importante na transição, primeiro, o manejo de pasto, né? Porque a gente sabe que quando dá aquela primeira chuva, geralmente ela dá uma espaçadinha para voltar a chover, ela não vem de uma vez só. Então, tem que segurar um pouco, segura um pouco a emoção, a empolgação, olha seu pasto, e aí você vai dosando. Existem produtos de transição, que são específicos para essa janela mais curta, mas também é comum as pessoas já terem, né, em estoque os produtos que vão utilizando a água e misturando, né, e dosando. Olha, eu faço um meio a meio aqui, um produto seco com de água, vou observando o consumo. Opa, travou o consumo, eu coloco um pouquinho mais de água, o capim ficou mais verde. Ah, secou já de novo, pegou aí 10 dias sem chuva, aquela brotinha já acabou, volta para o produto de seco. Então, assim, não tem uma receita, essa transição, falar eu acerto 100% da minha transição. Tem que olhar, tem que ir observando a tentativa e erro ali, tá? E observando, até estabelecer. Estabeleceu chuva, opa, o capim saiu, aí sim, aí eu já posso começar a trabalhar com produto de água, né? Já pensar na estratégia que eu vou utilizar nesses animais, mas a transição tem que ficar de olho nisso. Se chover bastante, cuidado aí com coxos descobertos, né? Porque as primeiras chuvas, elas tendem também a ser mais fortes, né? Provocar encharcamento aí nos coxos. Tem que ficar de olho. Observar o hábito alimentar do animal, tem que estar mais junto nessa transição, para que o animal não sofra. E tirar um produto e já jogar um outro de água de uma vez só também, se o capim estiver seco, não vai fazer efeito também, né? A gente vai precisar de um pouco mais de proteína. Eu posso até atrapalhar um pouco do desempenho desse animal que ele vinha na seca. Outro erro também que a gente percebe muito aí, principalmente em matrizes, né? Eu tô dando proteinado porque meu pasto já estava no osso, eu comprei ali para o final da seca um pouquinho de proteinado, mas a minha diária fica cara com o proteinado, eu vou lá e já ameaçou chover, eu já coloco sal, aí a vaca murcha, e ela vai murchar bem naquele período pré-estação, né? A gente não pode deixar cair desempenho de maneira nenhuma. Setembro, outubro, novembro, dependendo quando vem a chuva, né? São meses de muito cuidado, porque a gente está no pior momento da seca agora. Até o último dia antes de chover é o pior momento da seca agora, só tende a piorar, né? Então, tem que ficar de olho, tem que observar o hábito dos animais, ver a quantidade que eles estão consumindo de suplemento e ir dosando, né? Isso aí não tem uma fórmula mágica aí. Tem produtos de transição? Tem. Só que até com eles você tem que saber a hora de utilizar ali, de acordo com o consumo de seus animais. Daqui a pouco já voltam as chuvas, né? E nesse momento o pecuarista já pode começar a pensar em produtos para utilizar nesse período? Ó, Divino, sem dúvida, tá? Eu acho que já é a hora de começar a ver o estágio, a era que está aboiada, né? Pensando em recria engorda, pensando em vacas também, né? Já programar aí a estação de monta também, mas assim, a água vai chegar, o que eu vou fazer com o meu animal que está no pasto? Olha, é um bezerro, eu quero embalar ele nas águas para vender ele como garrote para confinamento lá no final das águas, em maio ali,
Não, eu quero embalar ali nas águas para terminar em confinamento, ou terminar em semi-confinamento a partir de maio. Não, já estou com uma boiada um pouquinho mais zerada. Dá para chuchar energético agora nesse começo de água, depois ração e terminá-la no pasto durante as águas. Eu só quero recriar. Tem várias possibilidades, mas isso já tem que estar muito bem claro para o pecuarista, para ele já começar a antecipar a compra também, né? Porque a gente sabe que preço de commodities aí, agora vai começar a plantar a soja, né? Então, assim, tende a subir novamente até a colheita, né? O preço dos grãos, isso interfere também no preço das commodities. Sim, é uma relação de gestão mesmo, é pensar no preço que as coisas podem estar lá no futuro, já começar a antecipar algum movimento de compra e saber, né? Tô pesando os animais, ter o histórico deles, ver como foi a seca e ver até onde esses animais podem ir. Mas é essencial agora a gestão, tanto dos animais quanto estratégica de compra, sem dúvida. Não é fácil, né? Se fosse fácil, estava cheio de gente de sucesso, né? Pois é. Se fosse fácil também, não existiria minha profissão, né? É verdade. Mas é uma arte. Pecuária é uma arte e o pecuarista é uma das profissões mais desafiadoras aí que existe, porque ele é tudo dentro da fazenda, né? Mecânico também, esqueci de mencionar. Então, assim, não é fácil, mas é prazeroso para quem está no meio, sim. Eu acho que não tem um que não goste, viu? Exatamente. Todo mundo reclama. Gosta, porque a atividade não é fácil, não. Todo mundo reclama, mas todo mundo continua, né? Ô, Breno, para a gente finalizar, quer deixar algum recado para quem está nos assistindo agora? Olha, queria dizer para os pecuaristas, para os produtores, que se precisar da gente aí, nós da cooperativa ali comigo estamos dispostos, aptos a atender vocês, tá? Tem um corpo de técnicos lá, a prontidão aí para o que vocês precisarem. Cuidados agora, né, essenciais, a chuva está ameaçando chegar principalmente aqui na região mais ao sul, mas é o que eu falei lá atrás, né, até chover, até o último dia antes da chuva, é o pior momento do capim, então ficar de olho agora nos animais, não deixar a peteca cair, tá, porque esse período é mais crítico agora, segurar a boiada aí para chegar nas águas embaladas aí, realizar aí o planejado aí, ter um bom desempenho dos animais e com certeza mais dinheiro no bolso aí, né? Breno, muito obrigado, te desejo sucesso e sucesso também a todos os pecuaristas, né? Com certeza, aí estamos torcendo para isso. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.